Emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Boa tarde, 3h15. Santa Maria de Jetibá, a rua em grande movimento. Já sabe, né? Trânsito também pegando, um pouquinho demorado hoje. E vamos falar sobre a segurança em Santa Maria de Jetibá, com dicas de segurança, com o aspirante a oficial PM Cabral. PM Cabral, boa tarde, seja bem-vindo aqui na Rádio Pomerana. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde a você, ouvinte também da Pomerana FM. Bem, tenente, ou já tenente, né? Agora aspirante. O que mais é buscado ali? Qual a demanda da Polícia Militar frente à população em questões de segurança? Olha, Marcinete, com relação à segurança, a nossa maior demanda hoje, como você já adiantou, é o trânsito, né? Uhum. Realmente o trânsito é uma demanda gigantesca e o trânsito é um ponto importante que influi na questão da segurança pública também, né? E quais as questões lá, as pontuações que chegam até a Polícia Militar, que seria uma coisa nem parte da polícia resolver, né? Uma questão de esclarecimento já resolveria. Primeiramente, eu já vou aproveitar essa oportunidade para dizer qual é o nosso objetivo aqui, né? Conforme você disse, a gente recebe muita procura da população, né, ali no nosso destacamento, com dúvidas, né, sobre trânsito, sobre própria segurança e que podem ser esclarecidas a partir de uma orientação que a gente pode dar aqui, né? Principalmente com relação ao trânsito mesmo, que a gente percebe que a nossa população tem muita dúvida. E a gente aproveita para orientar, dar dicas de segurança e trazer aí, né? A gente vai começar a trazer também um boletim semanal com as ocorrências mais relevantes da cidade, né? Então hoje então esse é o nosso objetivo. E manter a população informada, né? Isso, primeiramente. Isso. A gente sabe que a nossa população é uma população que trabalha muito, né? Um povo muito trabalhador. Então, por muitas vezes, não tem aquele tempo para estar podendo se orientar, né, sobre uma questão jurídica, uma questão de trânsito. Então, a gente aproveita essa oportunidade e até agradece esse espaço aqui para a gente poder estar passando isso. Nós é que agradecemos a presença de vocês. A nossa maior demanda ali, inclusive antes de vir para cá, eu recebi um senhor ali com uma dúvida quanto à questão de transferência de veículo. Nossa, é uma coisa simples, sim, né? Mas o que acontece? Hoje o cidadão, ele tem o seu veículo, ele resolve vender o veículo. Ele vende, mas não faz a transferência da propriedade. E qual o transtorno que isso traz para... Porque, querendo ou não, tem um gastinho ali, né? E não querem gastar. Aí na hora não querem gastar. Exatamente. Na hora o comprador faz 1000 promessas na hora do negócio. Vou voltar, vou transferir, e não transfere. Aí o que acontece? O comprador desse veículo, às vezes ele muda de cidade, né, muda de casa, e ele ou às vezes ele até vende esse veículo para um terceiro. Esse veículo começa a rodar, começa a receber multas, e essas multas começam a vir para o proprietário, primeiro que vendeu o veículo. Uhum. Aí ele começa a perder ponto na carteira dele, começa a ter que pagar a multa, né, sem ser ele que está rodando com esse veículo. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para quê? Para fazer um apelo, né, para você, cidadão santamariense que resolve vender seu veículo. No ato da venda, já faça essa transferência. Hoje você tem uma facilidade que a partir do momento que você vai no cartório e preenche o recibo com o reconhecimento da firma, você já pede um comunicado de venda, né, um documento que vai ser expedido, é barato, é algo simples de fazer, e prossiga ao Detran, no Ciretran aqui até próximo da Rádio Pomerana, para que possa ser feita esse comunicado de venda. Com isso ele vai evitar todo o transtorno de esse veículo poder ser, né, vendido para um terceiro, essas multas, e é muito, Marcinete, é muita gente que procura a gente. Pensando que a polícia pode resolver nesse caso. E aí qual o papel da polícia nesse quesito? Primeiramente esse que é orientar, nosso popular, né, a gente... Porque já vão procurar lá e já é tarde demais, né? Por exemplo. Exatamente, porque aí nesse caso a gente não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, é procurar a pessoa que está rodando com aquele veículo para fazer a transferência. Ou entrar nesse caso já vai envolver uma questão até de justiça, entrar com um processo, né, na vara civil, para que seja emitida uma restrição judicial para esse veículo e lá na frente ele seja recolhido e a partir dali seja feita toda a regularização. Mas o que eu quero deixar claro... No ato da venda exigir que o comprador, com você presente principalmente, né? Isso, no ato
O que eu gosto de fazer até quando eu vou vender um veículo, né? Que é muito raro, mas quando eu vou vender um veículo, no próprio cartório eu transfiro o dinheiro e a gente já assina, faz tudo recibe, lá, eu né? já pego o comunicado de venda e vou para o Detran. Né? Porque depois o transtorno vai ser muito grande e vai ser muito difícil de resolver. Até achar esse veículo onde ele está, achar a pessoa, o detentor, né? Que é quem está rodando com aquele veículo, e entrar ainda com processo judicial, isso vai gerar um custo muito maior e um gasto. Demora também, né? Então, assim, eu peço à população que tenha essa consciência de já fazer esse comunicado. A gente recebe diariamente pessoas com esse problema, ainda mais em Santa Maria, que muita gente precisa da carteira de motorista, né, para se deslocar, para transportar suas verduras, né, seu material que produz ali. Muita gente precisa da carteira de forma profissional e acaba tendo esse prejuízo. Querendo vender logo a pessoa, na promessa, né? Querendo vender logo, está precisando do dinheiro. Exatamente. Aí exatamente. Acontece isso tudo. Ainda por falar em transferência, o que a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, a gente já comentou sobre isso aqui na nossa emissora várias vezes, mas as coisas continuam acontecendo. É a venda de veículos ou de motos para a roça. Exato, muito bem. Se está escrito para a roça, quer dizer... Já acende o alerta. É. Já pode acender o alerta. Já pode acender Tem o alerta. E olha aí. que cai um monte de interessados, né? Cai. E um ponto interessante da gente conversar aqui é até isso, porque a gente aprende muito esses veículos, né? Só que acaba que no dia a dia do trabalho isso não é visto, né? Às vezes só a pessoa que perdeu seu veículo acaba sabendo dessas circunstâncias. Então, pode parecer que naquele primeiro momento você está tendo um benefício financeiro por ser um veículo mais barato. Mas esse veículo certamente, né, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser vai te trazer dor de cabeça. Ou se você se envolver num acidente de trânsito, você vai ser parado. E muitos desses veículos, que são chamados de veículos para a roça, eles são produto de um crime, de um furto, de um roubo. E quando a gente adquire esse tipo de veículo, a gente está incentivando, a gente está fomentando a prática do roubo, do furto, né? Então, cabe a nós, né, enquanto cidadão de bem também, ter essa consciência social de que a gente comprando esse veículo, a gente está fomentando o furto. E a gente tem tido, já adiantando, né, a questão das ocorrências, a gente tem tido muita ocorrência de furto de motocicleta aqui em Santa Maria. Ainda, né? Ainda, infelizmente. Então eu faço mais este apelo, né, e até agradeço a colocação, porque talvez eu poderia até esquecer aqui. Esse é um caso muito importante, que são os veículos para a roça. Vou citar um caso que aconteceu até recentemente em Garrafão, e que durante uma abordagem o indivíduo, um cidadão trabalhador, agricultor, ele não sabia, ele comprou a moto, né, de boa fé, mas aquela moto estava com restrição de furto e roubo. Aí a culpa, quem vai responder pela culpa? Esse cidadão, ele vai responder pelo crime de receptação. E a receptação... Mas até provar também que foi receptação... Até provar, pode ser que ele seja imputado até o furto a ele, né? Então, e a receptação é um crime que possui pena igual do dependente, até maior do que a do furto. Porque comprou, né? Colaborou, querendo ou não, né? Um processo criminal que vai responder, vai trazer transtorno, vai trazer muito mais custos do que aquela diferença que ele pagou pro veículo, por ser um veículo, né, mais barato. Na hora, né? Exatamente. Nesse caso específico, esse cidadão teve que ser conduzido para a delegacia. E além de ser conduzido, está respondendo processo judicial e perdeu a motocicleta. Porque aquela motocicleta era de alguém que comprou aquele produto de forma regular e teve seu bem subtraído. Se não tem documento, esqueça. Se não tem documento, se está muito barato, desconfie, né? Se já está com muita restrição, né, documento atrasado, essas coisas, e a pessoa não quer transferir o veículo, também desconfie, né? Em caso de dúvida, a gente também está à disposição ali para fazer uma verificação de placa, né? Muitos desses veículos também envolvem a questão clonadas. Placa clonada, a questão do estelionato, né? Que às vezes tenta induzir a pessoa a erro ali para poder subtrair o dinheiro dela. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Os golpes, né? Estelionato é o que a gente chama de golpe, né? Que acontece muito aqui também. Então a gente deixa esse apelo aí para nosso cidadão santamariense. Bem, ainda em trânsito, amanhecemos aí, se eu não me engano, ontem, com as faixas pintadas, né? Mas isso também é uma questão, problema aqui para o município.
Sim. A questão da sinalização, né, das vias, né, aqui em Santa Maria hoje ela é de competência do DETRAN, que é o órgão executivo de trânsito, né? Ainda não temos um trânsito aqui municipalizado, então o trânsito hoje não é competência da prefeitura municipal, é do DETRAN. Sim. Então eles fazem essas marcações, fazem todo o estudo viário e com engenheiros rodoviários eles determinam qual é o melhor local para colocar uma faixa de pedestre, uma sinalização. E a gente tem alguns... O cidadão ele faz parte do trânsito também. Claro. Né? Isso está no próprio Código de Trânsito. Então ele também tem os deveres deles, as obrigações, lógico, os direitos. Entre eles usar a faixa de pedestre. Claro, e se não tem a faixa ali desenhada... Isso. Agora, Santa Maria, temos agora as faixas altas, né? Não estão pintadas, mas uma faixa alta é para atravessar, né? Isso, a faixa elevada ali, ela é justamente para que o cidadão consiga fazer a travessia dele em segurança. E o condutor, ele tem por obrigação reduzir a velocidade em local de faixa de pedestre e dar preferência para o pedestre, né? Mas nós pedestres... Às vezes o pedestre abusa. Exatamente. Caso aqui em frente ao Super Show, atravessar o Super Show e Loja Campeão. Isso. Nós temos uma faixa alta enorme, mas o que tem de gente atravessando ali, atrapalhando o trânsito. E é uma questão de 10 metros, até menos, que a pessoa às vezes não quer. Às vezes até nós mesmos no dia a dia distraídos, né? O que é muito pior, né? Que a gente atravessar uma faixa com fluxo intenso igual aquele que a gente tem em frente ao Super Show ali, se torna perigoso, porque às vezes o veículo está fazendo a conversão e o pedestre ele vai entrar exatamente no ponto cego do veículo. Aí depois ele quer culpar o motorista. E acontece muito ali. A gente está ali de frente, a gente observa, porque a pessoa às vezes não quis andar ali uns 5 metros a mais para poder fazer a travessia na faixa. Né? Outro ponto que pensa assim, é obrigado a parar para mim. O pedestre tem prioridade, então eu posso atravessar onde eu quiser. Tem prioridade quando não tem uma faixa, exatamente. Né? Então a obrigação do pedestre é usar a faixa de pedestre, ela já tem esse nome, né? Faixa de pedestre, justamente porque... Justamente também para garantir seus direitos, né? Se acontecer alguma coisa. Para garantir os nossos direitos, nós temos que estar corretos também com os nossos deveres, né? E um outro ponto que você me lembrou aí, é a questão do condutor também, da prioridade nas faixas, reduzir a velocidade. O condutor, antes de parar, ele é bom verificar no retrovisor se existe um outro veículo vindo. É muito comum que motocicletas estejam ali andando nos corredores, o veículo para o pedestre. Aí a moto continua. O pedestre começa a atravessar e a moto continua. E pode atropelar uma pessoa. Então os nossos motociclistas, nossos condutores aí de veículos, vamos ter essa atenção, porque nossos números de acidentes aqui também são muito altos. Vou começar a trazer aqui semanalmente o boletim, a gente vai ver que a gente tem muitos acidentes de trânsito, né, principalmente no interior. Então a gente vai ver que realmente é um ponto a gente ter alerta. E tem uma questão importante também em relação ao trânsito, né? Que a gente quer, né? Nós, como um todo, queremos um município mais seguro. E se a gente tem um trânsito em desordem, né, um trânsito sem ordem, a pessoa que chega em Santa Maria já passa uma sensação de desordem nesse município, de ausência da autoridade. Então, às vezes, um cidadão, né, um indivíduo que ele já tenha a intenção de praticar um crime, isso passa para ele a impressão de que a cidade não tem ordem, não tem autoridade, e ele às vezes vai se sentir encorajado a cometer esse crime. Ainda mais uma cidade do interior que tem um grande fluxo, né, onde as pessoas têm muitos veículos, né, mais veículos, chegando aí a quase a média da população. Hoje fala-se que já existe um veículo para cada habitante. Morador. Eu acredito que seja mais. Por quê? Que é muita Porque temos coisa. Veículos, igual você falou, para a roça, que não são registrados no município. E às vezes eles nem chegam até o centro da cidade Isso, com esses veículos. Né? Santa Maria tem uma particularidade, que é o fato de a gente ter uma porcentagem muito grande da população na zona rural, ao contrário de outros municípios. Sim. A maioria dos municípios, principalmente interior, a gente tem o grande aglomerado de pessoas na sede, né, na zona urbana da cidade, e aí coisa de 20%, 10% do interior. Aqui já é o a gente tem 60% a 70% da população no interior, e esse interior acaba tendo os mesmos problemas, tanto de trânsito, né, quanto de criminalidade, daqui da sede, da nossa zona urbana. Né? Então,
O trânsito aí é um ponto que nós já temos projetos, né, para essa melhoria. Que são falados há muito tempo, né? Exatamente, há muito tempo, e também que não depende só de nós, né? Mas estamos correndo atrás, assim, naquilo que nos cabe, né? Os políticos, naquilo que cabem a eles, estão correndo atrás, a gente, na medida possível, cobra também, para que a gente possa trazer essa melhoria. E o cidadão tem que fazer a mesma coisa, né? A gente fala muito em direitos, mas nós também temos deveres. Um dos nossos deveres é cobrar nosso político, né? Principalmente nesse ano de eleição, para que a gente consiga melhorar esses pontos, principalmente essa pauta de segurança, né? E trânsito. Cabral, se vê muito no interior as pessoas pensando, estou aqui na roça, né? Posso deixar meu carro aberto, vou dormir. Moto com chave, isso acontece muito. Para a segurança, isso é um atrativo, né? Isso é um problema, porque, como a gente falou... Atrativo, eu falo para furto. O atrativo para o criminoso, né? Essa é a verdade. Porque nós... nunca vou poder falar que é a culpa da vítima o crime acontecer, não é isso que a gente quer dizer. Mas nós também temos a nossa parcela de responsabilidade na prevenção do crime. A gente nunca pode pensar, comigo nunca vai acontecer, né? Comigo nunca vai acontecer. Então, assim, eu já observei aqui em Santa Maria que às vezes o cidadão vem do interior, né? E lá ele está acostumado a deixar a chave na ignição porque é um local mais tranquilo, né? Está no meio de conhecidos. E às vezes por hábito, né? Por hábito, ele vem aqui resolver alguma coisa na rua e deixa a chave na ignição. Aí algum oportunista vê e subtrai o veículo, né? Aí ninguém vai pensar que está furtando, né? Ninguém vai pensar que está furtando, a chave está na mão do cidadão. E até faço uma observação importante aqui. Nesse tipo de situação de furto de veículo, como que o cidadão deve proceder? Imediatamente procurar o mais rápido possível, né, a Polícia Militar, ou presencialmente no destacamento, ou via 190, informar a placa do veículo, né, informar que foi furtado, para que seja feita uma restrição nessa placa. Com essa restrição, na hora que o policial militar puxar aquele veículo no sistema, ele vai ver que esse veículo é furtado, ou nos nossos cercos eletrônicos que a gente tem agora, né? Esse veículo vai passar ali e a gente já recebe um alerta automático no sistema para que a gente possa tentar monitorar, né? capturar ali aquele criminoso e restituir o bem do cidadão, né? E através desse sistema aí de monitoramento, logo no início já deu para perceber, né, veículos. Tem feito sucesso aí? Tem. Nós temos poucos ainda, né, em Santa Maria. Estamos ainda fazendo uma integração com as câmaras do sistema municipal para com o estadual. Mas na semana passada, no início da semana passada, a gente teve, em questão de 12 horas, metade de um dia, a gente teve 3 veículos recuperados com a ajuda do cerco inteligente. Ótimo. Né? No decorrer daquela semana, em 2 dias foram esses 3 veículos, outros 2 veículos que passaram no cerco em Santa Maria e foram alcançados em outros municípios. Né? Que a gente avisa, está indo em direção a Santa Teresa, está em direção a Santa Leopoldina, eles fazem um cerco e conseguem, né, lograr êxito em recuperar esse bem. Ainda se tratando de segurança, e para as residências, como ter mais segurança? Aqui em Santa Maria, a gente ainda tem, né, nós temos pessoas que tá ainda vivendo naquela Santa Maria lá de 1990, né, anos 2000, que foi a época que eu cheguei aqui, que a gente podia dormir com a porta aberta. Infelizmente isso não é mais possível, né? Nós temos poucos, tá? Hoje assim reduziu bastante os furtos à residência. No interior teve um momento no passado que tinha bastante, mas reduziu. Então o que a gente pode fazer é melhorar a questão da qualidade do material da porta, das janelas, né? Material mais reforçado, grades, né? Nas portas, nas janelas. Se vai viajar, de preferência, você faça contato com o vizinho, né? Para que ele ajude a vigiar a sua casa ali, né? Sabe que você não está, né? Exatamente.
tem diversas coisas que o cidadão pode fazer. O sistema de vídeo monitoramento, né, é uma realidade hoje, está sendo muito... Bem em conta, né? Bem barato. Inclusive, essa madrugada, né, já vou até adiantar uma ocorrência importante que a gente teve aí essa madrugada, que foi uma tentativa de homicídio em São Luís. Foi realizada essa tentativa de homicídio e o que elucidou o caso foi a câmera de um cidadão vizinho. De um vizinho. Na hora da ocorrência, a equipe lá estava empenhada, né, teve esse cuidado de ir lá puxar uma imagem, viu as características do indivíduo, viu né, para onde ele se evadiu, e hoje, pela manhã, a gente conseguiu fazer, né, junto com a Polícia Civil, reconhecimento. Numa ação integrada, a gente conseguiu prender o autor da tentativa de homicídio, com ele, uma outra mulher que estava foragida do sistema prisional por tráfico de drogas. E esse indivíduo, autor da tentativa, também já tinha um mandado de prisão. Ou seja, são pessoas que estão vindo de outras localidades para se esconder na nossa cidade. E lembrando que existem câmeras aí por R$50, né? Isso, na internet a gente compra por hoje, R$50, R$45. Então a gente consegue hoje, graças a Deus, com a ajuda da tecnologia, ter essa facilidade de colocar um vídeo de monitoramento, sabe? É um ponto muito importante e que nos ajuda a esclarecer crimes. Claro. Conforme foi esse que eu acabei de citar. E o que mais pesa na segurança do município, além do trânsito? Hoje, além do trânsito, são as ocorrências de violência doméstica. Infelizmente, temos aí muitos casos de violência doméstica. Tivemos ontem até uma ação ato aí, de repúdio, ato de repúdio contra o feminicídio, né? Graças a Deus, a gente não tem tido casos de feminicídio, porém temos muitos casos de violência doméstica, porque a violência doméstica não é só o feminicídio, é a violência física, a agressão, é a violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, né? Naqueles casos que a mulher muitas vezes ela é xingada dentro de casa, ou ela é submetida a determinados tratamentos que geram desgaste psicológico. Sim. Então tudo isso é violência e tudo isso está passivo, né, de punição pela nossa conhecida Lei Maria da Penha, né? A gente hoje em Santa Maria, se você perguntar para qualquer policial qual é o carro-chefe hoje, né? O carro-chefe é o modo de dizer assim, qual é aquela ocorrência que a gente mais atende? Violência doméstica. A violência doméstica. Inclusive, ainda bem que agora estão, pelo menos, denunciando, né? Estão, graças a Deus. Geralmente são as mulheres mesmo, as pessoas vítimas de violência mesmo, que denunciam um vizinho, um familiar. Hoje está sendo a própria vítima. A própria vítima. Graças a esse encorajamento, né? Essas campanhas que estão sendo feitas, a Polícia Militar, ela, além de atender essas ocorrências, né, enquanto elas ocorrem, né, através do 190, que até vou explicar depois, né, qual a diferença do 190 e do 181, e qual a diferença de você procurar a Polícia Militar, você procurar a Polícia Civil. Então a gente atende pelo 190, os casos, quando aquele caso está acontecendo, a mulher está sendo violentada, ela ligar para o 190, a viatura vai ser deslocada, vai ser empenhada naquela ocorrência, né, e vai ser feita toda a tratativa. Fora isso, a gente tem também a Patrulha Maria da Penha, que está ativa no município. Como que funciona a Patrulha Maria da Penha? Posso falar? Pode, fiquei curiosa. Ela funciona da seguinte forma: a mulher vítima de violência, depois que ela sofreu aquela violência e passou pela Polícia Civil, recebeu uma medida protetiva, se ela quiser, né, se ela achar interessante para ela pode ser inclusa no programa Patrulha Maria da Penha. A partir da inclusão dela nesse programa, ela vai começar a receber visitas semanais ou mensais no local que ela escolher, ou na residência dela, ou no trabalho dela. Esse trabalho é o que a gente chama de visitas tranquilizadoras. Isso é para ver se o indivíduo está cumprindo as medidas que o juiz determinou. Se ele está procurando ela, frequentando a casa. Então ela a gente preenche um formulário, né? Nós fazemos algumas perguntas. E se aquele indivíduo for localizado na residência, durante essa visita, ele já é imediatamente preso pela quebra da medida. Então hoje nós temos muitas mulheres ativas. A Patrulha Maria da Penha, ela atua também em parceria com os outros atores, né, da segurança pública, por exemplo, Núcleo Margaridas, né, sempre que
precisa nos aciona, a gente atende, a própria Polícia Civil, né? Então esse é um caso preocupante e a mulher que é vítima, né? A mulher que é vítima, ela pode procurar, mesmo que no caso não esteja ocorrendo, mas ocorreu no momento passado, ela pode estar procurando a Polícia Civil também para registrar essa ocorrência e pedir uma medida protetiva. Com certeza. Bem, algum recado a mais para os nossos ouvintes em relação à segurança? Tem um último recado. Eu gostaria eu tenho várias outras dicas de segurança que a gente vai estar passando ao longo dos outros encontros, né? Nossa intenção aí é semanalmente poder passar esse boletim e trazer sempre uma dica ou outra sobre aquilo que a gente vê que a gente precisa ser trabalhado. Mais, e a gente repete também, se for preciso, porque a gente sabe que com isso a gente vai alcançando o máximo de pessoas possível. Mas por fim eu gostaria de agradecer a população de Santa Maria. A gente teve aí uma campanha de arrecadação de donativos para Mimoso do Sul, né, em região. E eu fiquei muito surpreso e admirado, né, com a solidariedade da população de Santa Maria. Foram tantas doações que a gente teve um problema logístico de transporte desse material, que já conseguimos resolver. E estão arrecadando por aí. Está chegando diariamente lá, então deixo aqui registrado o agradecimento, né? Nós tivemos também assim, muitos militares que moram lá na região que foram afetados, então a gente também está fazendo uma campanha interna, né, para ajuda desses militares. Então a gente também deixa a nossa solidariedade ao povo lá de Mimoso do Sul e região e agradece a população de Santa Maria. E as doações elas continuam ocorrendo, né, no próprio destacamento da Polícia Militar, a Prefeitura também no ginásio de esportes, né, o hospital, Igreja Católica tem recebido também. Locais não faltam, né? Locais não faltam. Então deixo o meu agradecimento à população de Santa Maria e a Rádio Pomerana por estar recebendo a gente hoje nesse espaço. Nós é que agradecemos e esperamos você na próxima semana. Até semana que vem. Então. Uma boa tarde. Boa tarde.